Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou aqui nesta segunda-feira para ministrar uma palavra ao seu coração, que seja fonte de edificação para a sua vida e para a sua caminhada cristã. Quero ministrar o que está descrito e escrito nas palavras do evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 7. Abra sua Bíblia, portanto, em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Até aqui, até o versículo 11. Oremos. Senhor, obrigado pela revelação das Tuas Escrituras. Que seja um dia onde Teu Espírito Santo leve esta palavra até o coração do meu irmão e da minha irmã. Edifique, Senhor, exorte e ensine o que eu te peço neste dia e oro assim, em nome de Jesus. A título, meus irmãos, de introdução dessa palavra, eu quero aqui fazer uma retórica com os irmãos. Vou fazer uma pergunta e vou dar 6 respostas em relação a essa pergunta. A pergunta que eu quero fazer então, a título de início, é: por que devemos orar? Por que nós devemos exercer esse ministério da oração? Qual a importância que é para nós orarmos? Então eu quero aqui dar algumas respostas aos irmãos. Primeiro, oração é comunhão com Deus. Ele nos redimiu para que tivéssemos intimidade e comunhão, características da sua aliança. E isso se faz com oração. Então nós oramos, meus irmãos, em primeiro lugar para termos comunhão com Deus. E para termos comunhão com Deus, como nós fazemos, nós oramos. Buscamos intimidade, buscamos o conhecimento íntimo através de um relacionamento de oração. Segundo, Deus se revela através das suas escrituras e da sua criação. E em resposta a essa revelação, então, nós oramos, porque somos parte da sua escritura, pois somos o seu povo, e também somos partes da sua criação, porque nós fomos criados por ele. Então, meus irmãos, nós oramos em segundo lugar, porque nós fazemos parte da revelação específica do Senhor, fazemos parte da sua escritura, nós somos o povo de Deus, somos a sua nação, somos os seus escolhidos, e também porque fazemos parte da sua criação. Nós fomos criados, Adão foi criado do pó da terra e Eva da costela de Adão. Por conseguinte, por sermos participantes tanto da sua revelação quanto a especificidade da Escritura, quanto a sua revelação geral, que é através dos seus atos de criação, nós então, como fazemos parte destas duas revelações, nós então nos comunicamos com Deus que nos revela todas essas coisas através da oração, através do ministério, do instituto da oração. Terceira resposta que nós poderíamos dar: por que devemos orar? Devemos orar, meus irmãos, para que as coisas aconteçam. Como diz Tiago lá no capítulo 5, versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então o justo suplica, ora, clama para que coisas aconteçam. Para que Deus ele traga à luz aquilo que para nós pode estar em mistério, ou traga à luz algum pedido nosso que ainda não está revelado, que ainda não está acontecendo. Então nós nos utilizamos do artifício da oração para buscar algo, buscar o acontecimento de alguma coisa. Quarta resposta que eu posso dar, meus irmãos: nós devemos orar
porque nós somos totalmente dependentes de Deus. As nossas declarações, as nossas orações, elas demonstram o quanto nós dependemos do Senhor. Elas são declarações de confiança em Deus. Então, quando nós nos colocamos de joelhos em oração, quando nós nos colocamos no sentido de orar, nós estamos ali, meus irmãos, naquele momento, demonstrando a Deus que nós confiamos nele. E que, de fato, o único que pode nos responder, o único que pode, naquele momento, responder ao nosso ato de fé, que é orar, é o Senhor. Por isso que nós oramos. Quinta resposta que eu poderia dar. Por que devemos orar? Porque orar, meus irmãos, é uma forma de adorar. Porque orar é uma forma de louvar. Porque orar, meus irmãos, faz parte do interceder por outros, faz parte de pedir a Deus pela vida de outras pessoas. Porque orar é também agradecer as bênçãos recebidas. Porque orar, meus irmãos, é também confessar pecados e declarar diante do Senhor o nosso arrependimento. Nós oramos porque a oração ela nos serve para vários tipos de pedidos, agradecimentos, louvores, adorações. E sexto e último argumento do porquê devemos orar. Não estou, meus irmãos, me aprofundando nessa introdução, apenas aqui lançando tópicos para os irmãos saberem por que nós devemos orar. Sexto, então, devemos orar porque a oração ela desenvolve o espírito, ela exercita a faculdade da alma, cria fé e nos faz aprender o que Deus espera de nós. Então a oração ela desenvolve o nosso espírito. Esse desenvolver é alimentar. A oração alimenta o nosso espírito. A oração exercita a faculdade da nossa alma, ou seja, quando nós oramos, nós submetemos o nosso coração às Escrituras, submetemos o nosso coração à vontade do Senhor, submetemos o coração às regras, aos mandamentos, às orientações do Senhor e do seu Santo Espírito. Porque quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos renovando a fé, nós estamos revigorando a nossa força na fé. E quando oramos, nós aprendemos o que Deus espera de cada um de nós. Então, meus irmãos, essas são 6 respostas para a pergunta por que devemos orar, quando na realidade nós temos muito mais respostas a dar a respeito do ministério de oração. Mas como ponto de entrada nesta pregação, como ponto de partida, eu trouxe esta pergunta e essas respostas para que os irmãos se situem nesse ministério de oração e saibam a importância que é nós desenvolvermos a oração diariamente. Voltando para o texto, nos atentando agora para as palavras de Cristo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7, nós vamos ver que Jesus ele ainda está no Sermão do Monte. Dentre tantas e tantas palavras maravilhosas que o Senhor Jesus nos trouxe neste sermão, ele está agora caminhando para o fim e ele então encerra no Sermão do Monte um ciclo de ensinos a respeito de oração. Ele já havia ensinado como se devia orar, fazendo uma diferença entre a oração de um cristão verdadeiro para a oração de um fariseu, para a oração de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, que era o que ele observava na época. E ele também nos apresentou um modelo de oração, que é a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ou oração, como diz lá o texto, oração dominical. Isso está registrado em textos anteriores, em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Continuando então agora, ele entra nesse outro estágio sobre o assunto oração, apresentando então agora as características, finalizando com princípios e características da oração, mas agora nos apresentando o que é uma oração completa. O que é uma oração que nós podemos chamar que possui todos os princípios básicos da oratória diante de Deus. Então Jesus agora nos apresenta, meus irmãos, a eficácia e o poder de uma oração completa. Ele vai trazer para nós agora o ensino de como nós deveremos nos portar diante de Deus numa oração sincera, numa oração verdadeira, numa oração diligente, numa oração perseverante. Perceba então o versículo 7 o que diz:
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Percebam, meus irmãos, que há uma graduação nas forças. Pedir é um menor esforço. Buscai é um esforço um pouco maior. E batei é um esforço extremo. É como se você estivesse pedindo algo a alguém e esse alguém naquele momento não quisesse lhe dar. Então você agora não ia só pedir, você ia buscar naquela pessoa a resposta para o seu pedido. Você ia, portanto, intensificar o seu pedido, que é aqui, nos é aqui refletido na palavra buscar. E por fim, então, você ia bater a porta desta pessoa insistentemente, até que ela então lhe concedesse o seu pedido. Então percebam, meus irmãos, que há aqui nas palavras de Cristo um degrau a ser seguido no momento da nossa oração. Pedir, buscar e bater. Jesus está aqui dizendo para nós, demonstrando a nós que nós deveríamos ser ou devemos ser diligentes, perseverantes, constantes em nossas orações. Enquanto nós não tivermos, enquanto nós não recebermos a resposta das nossas orações, nós devemos continuar a pedir, buscar e bater. Lutero dizia que estas palavras ilustram o desenvolvimento de uma oração. Pedir, buscar e bater é todo o desenvolvimento de uma oração completa. Porque, meus irmãos, não basta pedir, é preciso buscar o que pedimos. Não basta só buscar, é preciso, portanto, bater a porta trancada. Não basta só pedir, precisamos buscar o que pedimos. E não basta só buscar, precisamos bater naquela porta que está trancada. Assim, meus irmãos, aquele que ora diligentemente, ele encontra a sua resposta. Porque ele vai pedir, ele vai buscar, ele vai pedir, vai receber, ele vai buscar, ele vai encontrar, ele vai bater e a porta vai se abrir, porque ele, em perseverança, constantemente ele orou. Jesus, então, aqui demonstra para nós a necessidade de, em nossas orações, ser demonstrado um desejo intenso e perseverante. Deus responde a quem persevera. Deus responde a quem é diligente nas suas orações. Deus responde àquele que é devoto no seu orar. Deus responde àquele que é fervoroso nas suas orações. Deus responde àquele que é intenso na sua busca. Deus responde àquele que derrama suas lágrimas enquanto ora. Deus é aquele que atende o clamor. Orar é clamar. Orar, meus irmãos, é o grito da nossa alma. Orar é, meus irmãos, ser intenso diante daquele que é o fogo devorador, o fogo consumidor. Jesus, então, meus irmãos, estava falando da intensidade das nossas orações, porque a nossa intensidade, a nossa diligência, a nossa perseverança, a nossa demonstração de confiança em nossas palavras quando oramos, demonstra o nosso caráter espiritual. Demonstra quem nós somos diante de Deus, demonstra o nosso conhecimento do Senhor. Um comentarista bíblico chamado Land, ele dizia que pedir indica o desejo do objeto, buscar que o objeto está perdido, e bater, pois o objeto está trancado. Eu vou repetir, o comentarista chamado Land, ele dizia que pedir indica o desejo por um objeto. Você, quando pede, você está desejoso por aquilo que você está pedindo. Buscar significa que aquele objeto que você tanto anseia, que você tanto almeja, ele ainda não está em suas mãos, então você busca ele freneticamente, você busca ele desesperadamente, você busca ele intensamente. E o bater significa que aquele objeto está trancado e aquela porta precisa ser aberta, e ela só vai ser aberta se você insistir em bater nela. Vemos no versículo 18 a suplementação ou a complementação do versículo 7. Olha o que diz o versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate
abrir-se-lhe-á. Esse é o versículo que complementa o versículo anterior, descrevendo aqui para nós, meus irmãos, as promessas, resultados da oração. Há promessas aqui nessa palavra de Jesus, de que ele responderia ao fervor da oração do justo, de que ele responderia à intensidade da súplica e do clamor do seu filho, da sua filha. Há uma promessa que o resultado dessa promessa é a resposta de Deus às nossas orações. Porque pedir, meus irmãos, é receber, buscar é encontrar e bater é entrar. Vou repetir essa afirmação. Pedir é receber, buscar é encontrar e bater é entrar. Só há, meus irmãos, uma causa que venha impedir o fluir desta oração. As respostas dessas promessas de Deus para a nossa vida, e esse impedimento está justamente ainda lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, onde ele dizia: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Um outro impedimento à oração é o pecado. Um pecado não confessado, não arrependido, é um outro impedimento às nossas orações. Portanto, meus irmãos, noves fora esses impedimentos das nossas orações, quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando nós estamos em aliança com Deus, quando nós estamos andando com Deus. E, meus irmãos, nós não estamos aqui pedindo para esbanjar nos nossos prazeres próprios, nós estamos fazendo pedidos aqui, que são pedidos segundo a vontade das Escrituras, são pedidos sim do nosso coração, mas que não afrontam a palavra de Deus, não ferem o nosso relacionamento com o Senhor, não entristecem o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos colocamos nesta condição e oramos com intensidade, com fervor, com graça, com amor, com vontade de possuir o objeto das nossas orações, buscando o objeto das nossas orações e batendo na porta até que ela se abra, Deus nos concede encontrar atrás dessa porta a nossa resposta. O desenvolvimento, meus irmãos, da verdadeira oração acompanha o desenvolvimento de uma vida espiritual. As pessoas que sabem orar, as pessoas que entendem esta palavra e são diligentes em suas orações, é porque suas vidas espirituais são sadias. É porque suas vidas espirituais são baseadas na verdade das Escrituras. Não há, meus irmãos, porta trancada que uma oração diligente, fervorosa, amorosa, intensa, justa não venha abrir. Não há porta trancada que não venha ser aberta pela súplica do justo. Não há uma porta cerrada que não venha ser, meus irmãos, não venha ser derrubada pela oração de um fiel. Jesus, então, ele prossegue aqui na sua caminhada nos ensinando mais uma vez a respeito da oração, nos versículos 9 e 10, então, ele vai ilustrar esse contexto para nós e vai dizer: ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Imaginem vocês agora Jesus no monte, o povo todo também no monte, um pouco mais abaixo dele, ouvindo ele falar todas as coisas que ele falou a respeito do reino de Deus aqui no Sermão do Monte. E agora, nesse momento em que Jesus quer ilustrar o que é de fato uma oração completa, ele então se agacha, pega uma pedra em suas mãos, uma pedra que tem ali a aparência de um bolo, a aparência de um pão, e ele mostra essa pedra ao povo e pergunta: quem aqui pede um pedaço de pão para o seu pai e ele lhe dar uma pedra? Jesus querendo ilustrar que embora uma pedra fosse bastante parecida com um pão, mas qual é o pai que viria a trocar o pedido do seu filho de um pão por uma pedra? Ele então agora talvez venha se lembrar do mar da Galileia, infestado de serpentes, e todas as vezes que os pescadores lançavam as suas redes, junto com os peixes vinham também essas serpentes que eram devolvidas ao mar, e
Já tive a oportunidade de algumas vezes participar de pescarias e ver alguns colegas pescadores pescando essas serpentes e tirando um anzol das suas bocas e lançando elas ao mar novamente. Talvez porque não seja boa para o consumo, mas naquele período essas serpentes eram proibidas de serem consumidas por aquele povo, então esses pescadores lançavam as serpentes de volta ao mar. E Jesus aqui, novamente, numa nova ilustração, vai usar de um lado o peixe, do outro a serpente, e vai dizer: qual dentre vós também pede ao Pai um peixe e ele lhe dá uma serpente? Porque Jesus sabia que as serpentes eram lançadas de volta ao mar porque não eram comestíveis. Jesus então usa essas duas ilustrações, meus irmãos, para mostrar que a oração ela é respondida por Deus, porque agora no versículo 11, ele vai nos ensinar. E ele vai tomar aqui como exemplo aquelas pessoas que eram de fato más. E ele vai dizer: se um pai mau, se um homem que talvez seja um assassino, seja um adúltero, seja um estuprador, se este homem sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai que está nos céus, não poderá também lhe dar ou lhe responder todas as suas orações? Jesus então usa a ilustração do pão e do peixe ali no monte, usa a ilustração do pão e da pedra, da serpente e do peixe, para dizer, meus irmãos, que Deus não nos dá algo semelhante ao que foi pedido. Deus não nos dá algo idêntico ao que foi pedido. Deus não vai nos dar a caixa de um remédio parecido com o remédio que nós pedimos. Deus não nos responde e não nos dá respostas genéricas. Ele não é um farmacêutico que trabalha com genéricos. Deus é um médico que trabalha com medicamento oficial, registrado, de acordo com o que vem no receituário. Deus, meus irmãos, Ele responde com bênçãos autênticas, com bênçãos que venham, meus irmãos, de encontro aos nossos pedidos. Deus nos responde segundo o objeto das nossas orações. Ou então Ele não responde. Ou então Ele nos diz não às nossas orações. Mas Deus não é como um pai terreno, que o filho pede um carrinho de ferro, mas ele traz um carrinho de madeira. Viu, filho? É igualzinho, é a mesma coisa, porque talvez ele não tivesse dinheiro para comprar, ou porque talvez ele não quisesse comprar mesmo um igual àquele. Mas o fato é, meus irmãos, que Jesus mostra para nós nesse texto o quanto Deus é bom e o quanto Deus quer responder às nossas orações. O quanto Deus se alegra em responder o clamor dos seus filhos. Ele termina então esse breve ciclo de ensino sobre a oração, dando o exemplo aqui no versículo 11 que até os piores homens atendem pedidos de seus filhos. Até os piores homens da terra sabem atender gratuitamente o pedido dos seus filhos. Se os homens maus terrenos fazem isso, meus irmãos, Deus, que é infinitamente mais bondoso que os homens, Ele dá não só o que pedimos, mas Ele dá além, meus irmãos, dos nossos objetos materiais que fazem parte das nossas petições. Essa mesma palavra, ela está registrada lá em Lucas capítulo 11, versículo 13. Esta oração também está registrada lá em Lucas, esse ensino também está registrado lá em Lucas, mas em Lucas o evangelista vai terminar
dizendo que Deus responde à oração dando do seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus dá muito além dos nossos pedidos terrenos, meus irmãos. Deus nos abençoa com bênçãos celestiais. Deus nos abençoa com o seu Espírito. Se nós pedimos a Deus o seu Espírito, Ele nos concede. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, vai dizer que a igreja é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais vindas das regiões celestiais em Cristo. É desta forma que nós somos abençoados. Bens materiais, os objetos dos nossos pedidos, para Deus não são nada. Se nós buscarmos com diligência, com fervor, com intensidade, com perseverança, Deus responde, meus irmãos. E aquilo que pedimos, recebemos, o que buscamos, encontramos, e onde batemos, vamos entrar. Porque é assim que funciona com o nosso Deus. É uma promessa da sua palavra. Concluindo, meus irmãos, oração é diligenciar e perseverar em pedir, buscar e bater. E eu quero encerrar com a ilustração de um outro texto, que está lá em Lucas capítulo 18. Se você puder, abra lá em Lucas capítulo 18. Nós vamos ver aqui a parábola do juiz iníquo. Jesus vai dizer assim aos seus ouvintes: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha como é que Lucas diz. Falou Jesus sobre a necessidade de orar sem esmorecer, meus irmãos. Orar sempre, sem esmorecer. E ele então inicia sua parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha essa viúva, essa senhora, batendo a porta daquele juiz até que ele abrisse e viesse julgar a sua causa. Ela pediu, ela buscou, ela bateu. Ela pediu ao juiz o julgamento da sua causa, ela buscou aquele juiz onde ele estava para julgar a sua causa e ela bateu. Inapropriadamente aos nossos olhos, mas ela bateu naquela porta e ela foi atendida pelo juiz. Meus irmãos, Deus é maior juiz do que tudo e todos. Se batermos a sua porta, Ele há de abrir e julgar a nossa causa. Creia nas palavras de Cristo. Peça, busque e bata com fervor, com diligência, com intensidade. Lembre-se de que é um organismo fluindo. Esse momento em que Jesus nos ensina a orar de forma completa, está nos ensinando de que a oração ela tem seu ciclo. E esse ciclo ele precisa ser seguido, ele precisa ser encaminhado pelas nossas orações. Esse ciclo precisa ser feito todos os dias por nós. Essa caminhada de pedir, buscar e bater precisa ser realizada por nós todos os dias. Intensamente, fervorosamente.
graciosamente. Nós devemos demonstrar a Deus que nosso coração pertence a Ele e que confiamos nele diligentemente. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos, mesmo longe uns dos outros, de ouvirmos a Tua palavra. Que ela seja fonte de edificação, de graça, de bênção na vida dos meus irmãos. Cerca-os, ó Deus, com Teu Espírito. Guarda-os nos seus momentos de orações. Que o Teu Espírito fale com a Tua igreja quando ela se prostra e lhe adora através da oração. É o que eu te peço. Dai-nos uma semana abençoada na Tua presença. E que as nossas orações a cada dia sejam mais fervorosas, mais intensas, mais ricas da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e oro pelo Teu povo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.